Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Estivemos juntos hoje pela manhã e agora juntos nessa noite. Talvez tenha alguém que eu não vi aqui de manhã. Eu quero assim agradecer a Deus. Se estiver com aquela foto aí da minha família, eu quero que aqueles que não conhecem a minha família, Pastor Ebenezer, muito obrigado mais uma vez. Quero assim de todo o coração dizer da minha gratidão em poder estar aqui e parabenizar mais uma vez esse lindo trabalho, o ministério que Deus lhe confiou, a honra dada por essa igreja sobre a sua vida, a sua casa, a sua linda família. Como lhe disse pela manhã, a sua esposa está na nossa agenda de oração, vai estar no nosso ministério de intercessão, também no nosso projeto Desperta Déboras. O nome dela estará na nossa lista de oração. Então que Deus continue sustentando vocês como tem feito e por certo continuará fazendo, amém? Que as mesmas bênçãos do céu sejam sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Muito obrigado pelo carinho com que nos receberam, obrigado pelo presente, obrigado, estaremos levando assim guardados no nosso coração, em nome de Jesus. E quando forem a Itaboraí, Venda das Pedras é logo ali, né? A gente mora mais perto do que vocês, depende do ponto de referência, lógico, né? Se você for à região dos lagos, não é para te provocar nem causar inveja, né? Mas apenas para refrescar a sua memória, você vai passar por Itaboraí, é caminho. Então, quando você passar por ali, for a região dos lagos, você vai lembrar assim: estou passando na região de Itaboraí, na primeira igreja batista de Venda das Pedras, lugar maravilhoso que o Senhor nos plantou ali, nessa igreja há 21 anos atrás. A nossa igreja tem 67 anos, fez agora em maio, dia 1º de maio, tá bom? Então essa aqui é minha família, eu e a minha esposa, o Iveson, ali do meu lado ali, né, na minha esquerda aqui, o Iveson, e aqui na minha direita, o Arrisson. Arrisson está namorando a Maria, né, estão namorando já um tempinho. O Iveson, ele, a gente tem que ter até cuidado com o que fala, né, que a garotada fala assim: pastor, eu estou na pista aí, qualquer coisa só me anuncia aí, né? A garotada lá é assim: pastor, lembra de mim nas suas orações, hein? Então as meninas lá, que a gente é muito carinhoso com elas, a gente viu crescer 21 anos, pastor, você não está orando por mim não, pastor, o pessoal está casando, a fila está andando, eu continuo aqui. Falo: ora mais, ora mais. Aí o Iveson, esses dias, me deu uma apertada, falou assim: pai, o senhor não está orando por mim não, pai, o zelador da igreja casou, e eu estou aqui, estou esperando uma namorada, né? Então a gente brinca muito, ele fala nessa atitude assim de descontração, né? Mas os filhos são bem envolvidos na nossa igreja, estão lá servindo ao Senhor, né? O Iveson, um menino maravilhoso, trabalha na área da mídia, trabalha com os embaixadores, tem assim uma paixão pelos meninos. O Arrisson lidera a célula, toca na igreja e trabalha com o staff, como eu falei hoje de manhã, que são menininhos, né, embaixadores, que servem ao Senhor no culto. Então o Iveson fez 23 anos agora em agosto, dia 17 de agosto. O Arrisson fez 21 anos em fevereiro. Então nós louvamos a Deus por isso, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Mais uma vez obrigado. Amanhã pela manhã estaremos voltando para nossa casa e vamos levar no nosso coração a gratidão em ter conhecido os irmãos, em poder estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, amém? Amém. Se você quiser conhecer a nossa igreja, depois você pode entrar lá no site, no canal do YouTube, no Instagram, que a turma usa muito hoje. Você põe lá, falei hoje de manhã, se você botar PIBVP, talvez vai aparecer Vila da Penha. Então, para não correr o risco, você põe lá PIB Venda das Pedras, que é a nossa igreja, tá bom? Então, como aniversariantes desse dia, você está fazendo aniversário, você está feliz? Ô gente, aniversário.
aniversário. Pode ficar tranquilo que não está mexendo com a sua idade cronológica, não. Quem tem menos vai ficar com dificuldade assim, pastor, 57, eu não cheguei nem nos 40 ainda. Mas quem já tem mais um pouquinho vai dizer assim, que bom, 57, estou nessa. 57 anos, amém, irmãos? Então eu quero te convidar a ficar de pé. Aniversariante gosta de presente, aniversariante gosta de receber parabéns, gosta de um abraço, de um aperto de mão, das felicitações. Então eu quero ser aqui, como sou visitante, eu quero parabenizar vocês junto com a minha esposa. Eu não sei se tem mais algum visitante aqui como nós. Tem mais algum visitante, você que não é membro desta igreja, está aqui visitando como nós estamos aqui? Tem alguém? Levanta a mão aí, por favor. Muito obrigado, nós estamos juntos, viu? Tem mais algum visitante? Ali também. Deus abençoe. Mais algum visitante? Então nós somos os visitantes aqui, e nós estamos participando desse aniversário e dessa linda festa. Então nós 4 que identificamos aqui, queremos dar os parabéns a vocês. Parabéns, parabéns, parabéns. Amém? Agora, você aniversariante, nós somos uma família de muitos irmãos. Então é como se o seu irmão estivesse fazendo aniversário, que é uma grande verdade. Você vai parabenizá-lo e alguém também vai te parabenizar. Então nós vamos fazer um movimento santo aqui. Você pode sair do seu lugar e nesses parabéns você vai, nessas felicitações, você vai dizer que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, a sua casa, sobre a sua família, que os sonhos de Deus se cumpram na sua vida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você vai dar uma palavra de bênção aí sobre a vida desse aniversariante. Você pode fazer isso? Vamos nesse momento trocar esse abraço e esse aperto de mão? Parabéns, pastor. Obrigado, tá? Tomar uma aguinha. Bom, como vai ficando em silêncio é porque vai terminando aí os abraços, né? Então agora eu quero te convidar a liberar as suas mãos. É para o Senhor, em gratidão a Ele, toda a honra e toda a glória, como nós ouvimos o nosso pastor falar hoje de manhã, que é para o Senhor. A igreja existe para a glória do nome dEle, plantados aqui porque um dia Ele assim sonhou com essa igreja, idealizou, Ele intencionalmente trouxe vocês para cá. Então nós vamos agradecer ao nosso Pai, porque nós fazemos aniversário, porque Ele nos deu vida. Você pode liberar uma linda salva de palmas, a melhor que você puder, agradecendo a Ele. Aleluias. Aplauda bem forte, em gratidão, em louvor, adoração a tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, sobre a sua família. Quantos filhos nasceram aqui, a sua família cresceu aqui, edificada aqui, abençoada aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém? De pé, você pode abrir a sua Bíblia, no livro de Atos. Nós lemos hoje de manhã alguns versos do livro de Atos, e para a gente poder remir o nosso tempo, nós lemos o capítulo 1, alguns versos, capítulo 1, versos de 1 a 4 e verso 8, depois o capítulo 2, então eu quero ir com você para o capítulo 2 diretamente, capítulo 2, Atos capítulo 2,
Atos 2, a partir do verso 1. Amém? Nos diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu vou pedir que você repita assim comigo: veio do céu um som. Vamos lá? Veio. Aí você diga assim também: encheu toda a casa. Amém. Verso 3: apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode repetir essa parte do versículo? Todos. Aleluias. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia falar na sua própria língua. Vamos para os versos 42. Diz assim até o 47: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Vamos orar. Pai, muito obrigado por toda a expressão de adoração aqui nesta noite. Muito obrigado pelo teu carinho, o teu amor. Obrigado pelos teus favores para conosco. Pai Santo, querido e amado, nós somos gratos pela vida da tua igreja aqui neste lugar, plantada pelo Senhor. Obrigado por essa história linda. Irmãos que por aqui passaram, estão na glória. Outros que por necessidade estão em outros lugares, mas foram cooperadores. Obrigado por estes que aqui estão, onde o Senhor continua a falar, a mover, a ministrar, para que eles sejam partes integrantes deste mover poderoso do Senhor neste lugar. Deus, obrigado por cada família, cada criança, adolescente, jovem, cada casal, Senhor, cada homem, mulher que compõe esta igreja. Obrigado, Deus, pela liderança. Obrigado, Deus, pelo pastor. Senhor, continua sustentando a liderança desta igreja. Firma os pés, Senhor, todos os dias sobre aquilo que o Senhor tem como propósito a se cumprir neste lugar. Que haja, ó Deus, entre eles uma mobilização tremenda, a fim de que o seu nome seja sempre exaltado. Deus, muito obrigado. O Senhor nos trouxe até aqui, porque existe algo da parte do Senhor para as nossas vidas, algo que o Senhor quer compartilhar conosco. Então eu quero te pedir, Deus, tira do nosso coração, tira da nossa mente tudo aquilo que possa roubar a nossa atenção, tudo aquilo que possa trazer uma distração. Deus, que o inimigo não roube a semente da tua palavra, mas que ela esteja no nosso coração como uma terra fértil, preparado pelo Senhor para receber essa semente poderosa. Eu te peço, ó Senhor, continue a falar conosco, em nome de Cristo, Pai, nós oramos, e pela presença do teu Espírito aqui, nós te suplicamos. Amém, amém e amém. Podemos assentar?
Hoje pela manhã, eu quero apenas recapitular com você, que eu falei que nós daríamos sequência. Hoje pela manhã nós iniciamos falando sobre a intencionalidade da igreja relevante em tempos de crise. Como que a igreja precisa ser pelo Senhor despertada, como ela precisa ser amparada, e ela tem sido, mas da nossa parte, como precisamos entender o mover de Deus e o querer de Deus para que de fato as coisas aconteçam. Deus é extraordinariamente intencional, e nós falamos sobre essa intencionalidade de Deus no ato da criação. Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Falamos que Cristo foi altamente intencional ao cuidar dos discípulos. No capítulo 1, versos de 1 a 4, e depois o verso 8, Jesus de forma intencional deu uma ordem dizendo que eles deveriam estar em Jerusalém, ali aguardar até serem revestidos do alto, onde receberiam poder para dar continuidade àquilo que o Senhor estava requerendo deles. Vimos que o Espírito Santo, ele foi altamente intencional, quando prometido por Jesus, se cumpre em Atos 2, conforme nós acabamos de ler, e ele começa um mover na vida dos discípulos, agora dos apóstolos, daquela primeira comunidade de fé, o início da igreja no sentido de uma organização, no sentido de estarem juntos promovendo o reino. O Espírito Santo começa a mover a vida daquelas pessoas. Então nós temos a Trindade, de forma intencional, guiando toda a história, conduzindo a igreja e continuando a falar conosco. Amém? Qual é o nosso ponto de partida aqui nessa noite? O nosso ponto de partida, apesar de sabermos de tudo isso, é que quando a gente pensa no ministério, nos desafios que Deus tem, nós não podemos querer fazer a nossa vida ser mais preciosa do que o chamado. Entendemos isso quando lemos Gálatas 4,19 hoje pela manhã: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. A bem da verdade é que nós ainda estamos lidando, e assim, meus irmãos, com muito carinho, e é uma coisa que nós aprendemos na nossa casa, quando a gente vai falar alguma coisa, a gente diz assim: Deus põe amor nas nossas palavras. Nós aprendemos isso com um pastor amigo nosso: põe amor nas nossas palavras. Então, com todo amor e com todo carinho, com toda educação, você, obviamente, mas uma coisa é fato: se nós estamos fugindo de alguma forma daquilo que Deus confiou a nós, com medo das dores do ministério, é porque nós não fomos ainda gerados, nós estamos em trabalho de parto. Mas Deus não nos quer em trabalho de parto. Deus nos fez para nascer de novo, e esse nascimento nos tornar homens e mulheres à sua imagem e semelhança, capazes de dar continuidade à obra que Ele deu início há mais de 2000 anos atrás, e pela autoridade do Espírito Santo, sermos dirigidos por Ele, empoderados por Ele, para fazer diferença nesse mundo. Somente com esse entendimento, nós viveremos uma vida intencional, seremos uma igreja intencional, descobrindo a vontade do Senhor, para fazer a diferença nesse tempo. Se nós não queremos sentir dor nenhuma, se nós não queremos ter trabalho, não queremos pagar o preço, se achamos que é pesado demais e não vemos a alegria do que é, e o privilégio e a honra do que é servir ao Senhor, nós não iremos crescer. A dor faz parte do crescimento e da pedagogia de Deus. E citamos alguns exemplos aqui pela manhã, mas eu quero continuar. João 20, 22, Jesus, ele havia dado uma declaração que vai se cumprir em Atos capítulo 2, conforme nós lemos. Em João 20, 22, Jesus, ele sopra sobre os discípulos, ele sopra o Espírito Santo e diz para eles: recebeis o Espírito Santo, ou recebam o Espírito Santo. E eu vejo que nesse momento, Jesus, ele está dando a eles uma vida nova, um novo vigor. E diz que quando nós recebemos esse fôlego, quando um dia recebemos o Espírito Santo na nossa vida, quando houve um sopro divino na nossa vida, quando o nosso entendimento se abriu para que o Espírito Santo entrasse na nossa vida, por Ele nós agora somos influenciados, por Ele nós somos dirigidos, e de uma maneira muito extraordinária, conduzidos a fazer a obra que de maneira natural nós não iríamos fazer. Quando nós lemos aqui em Atos, no capítulo 2,
Quando os discípulos reunidos naquela casa, por orientação de Jesus, quando todos estavam ali, diz-nos o texto, que de repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Algumas coisas extraordinárias passaram a acontecer, e quando Jesus sopra sobre os discípulos, eu vejo algo semelhante ao sopro da vida dado por Deus no ato da criação, quando Ele cria o homem no Éden, lá no jardim, quando Ele cria o homem para poder lidar com as coisas, Ele faz o homem alma vivente, Ele sopra para que ele recebesse o fôlego de vida. Que haja mais uma vez e sempre um sopro divino nesse lugar, na minha vida e na sua vida. Que o Senhor nessa noite, querido, sopre aqui nesse lugar a vontade dEle, sopre palavras do céu, que nós possamos ouvir um som diferente aqui nessa noite, não os barulhos do instrumento bem tocado, não o som das vozes que acabaram de nos conduzir em adoração, não a minha voz ministrando a palavra, mas que você ouça no fundo da sua alma, uma voz que ecoa do céu, que haja um sopro nesse lugar nessa noite, que haja um sopro de renovo nessa casa, de paz, de unidade, de alegria, de harmonia, de ânimo, de vida, de vitória e de uma vida consistente na presença do Senhor. Por isso, eu quero pensar com você que é intencional da parte do Senhor todo esse acontecimento. E por que é intencional? Para construirmos uma atmosfera espiritual. Repita comigo: atmosfera espiritual. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Que essa atmosfera espiritual exista dentro da nossa casa. Uma casa onde todas as palavras elas são de maledicência, uma casa onde as palavras ecoam pela gritaria, uma casa onde não há o devido respeito uns pelos outros, uma casa onde o nome do Senhor sequer ele é lembrado. Que atmosfera está sendo gerada nessa casa? Que ambiente está sendo proposto nessa casa? Nós temos a responsabilidade por aquilo que sai da nossa boca, porque a Bíblia nos ensina que não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja vã, nenhuma palavra torpe, porque da nossa boca nós podemos produzir vida, mas também podemos produzir a morte. Então é intencional da parte do Senhor, que o Espírito Santo viesse, que Ele fosse derramado, para que a nossa vida fosse cheia e plena da sua presença, para que pudéssemos ter uma atmosfera espiritual. O texto que lemos diz que veio do céu um som. Uma atmosfera espiritual é constituída pelo que ouvimos. Como você tem ocupado a sua mente? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Quais são as vozes que norteiam a sua vida? Deus é altamente intencional. Nós temos a revelação através da palavra, e aprendemos que ao ler a palavra é Deus falando conosco. Aprendemos que no nosso relacionamento de oração é a oportunidade de ouvir o Pai de maneira íntima e profunda. Ele ainda fala. Veio do céu um som. Ei, querido irmão, o céu emite som. Você pode dizer isso? O céu emite som? Sim. Que som é esse? O som que faz ecoar neste lugar precisa ser o som do céu. O som que quebra a barreira do ordinário e nos leva para o ordinário. O som que nos posiciona no reino, como posicionou Isaías ao ouvir a voz do Senhor: a quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim.
o som que vem do céu para afirmar que somos filhos e filhos amados. Mateus 3,17, Jesus, quando sai do rio Jordão após o batismo, eis que veio uma voz do céu, onde ele pôde ouvir de maneira nítida e clara: tu és meu filho amado. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. É intencional construir uma atmosfera espiritual, e Jesus, ao ouvir: tu és meu filho amado, o mesmo Espírito que disse, o levou para o deserto. Nós não deixamos de ser amados pelo Pai, porque estamos no deserto. Deserto também faz parte da pedagogia divina. Não para nos matar nele, para nos penalizar nele, mas que possamos crescer nele, aprimorar a fé nele, para que haja em nós uma estrutura capaz de suportar as intempéries da vida. Tu és meu filho amado, eu estou te levando para o deserto, mas não para te abandonar lá, não para te deixar lá, muito pelo contrário, para que de uma vez por todas e para sempre, fique claro que você é meu filho amado, e eu estarei contigo no deserto, e lá será o palco da vitória, lá será o lugar onde o meu nome será glorificado, lá será um lugar onde ecoará uma voz do céu. E Jesus então, fazendo menção da palavra, ele repreende todos os ataques do diabo em Mateus capítulo 4, e você conhece, e no verso 11 diz o texto, que eis que vieram os anjos e o serviam. Ah, querido, como é importante entender que quando nós vivemos intencionalmente para o Senhor, nos preocupamos com uma atmosfera espiritual, quando nós entendemos o som que vem do céu, nós temos a plena convicção que diante das batalhas da vida, das lutas da vida, o Senhor continua direcionando e conduzindo a nossa história. Ele continua cuidando de você. Os anjos vieram e passaram a servi-lo. Como Deus levanta anjos na sua vida, anjos de carne e osso, pessoas bondosas e maravilhosas, e quando elas faltam, você é capaz de ouvir aquela voz doce, mansa e suave, que ecoa do céu e chega ao seu coração: eu sou o seu bom e supremo pastor, e nada te faltará. Segure firme, você não está sozinho. Amém? Qual tem sido o som que você tem ouvido? Você tem contribuído para construir uma atmosfera espiritual na sua casa? Você tem contribuído para construir uma atmosfera espiritual nesse lugar? Quando nós nos pomos de pé e começamos a adorar, irmãos, a gente não tem noção, e eu digo isso porque eu também não tenho. Por mais que a gente pense que tenha um conhecimento, mas nós não temos. Enquanto estamos aqui adorando, quantas coisas o Senhor está realizando. Enquanto estamos aqui bendizendo, o Senhor está quebrando cadeia, libertando cativos, curando os oprimidos. Enquanto nós estamos aqui bendizendo o nome do Senhor, pessoas estão sendo poupadas da morte. Enquanto você está aqui adorando, você não está percebendo, mas há um mover no céu, preparando tudo para que você amanhã, depois da manhã, seguindo os propósitos de Deus e a agenda de Deus, você possa ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais tranquila, muito mais firmada na presença dEle. Amém? É intencional. Quando Jesus manda eles irem para aquela casa, onde eles seriam revestidos do alto, era intencional. Jesus os mandou porque sabia o que iria acontecer. O verso 2 que nós lemos, além deles ouvirem um som do céu, diz-nos o texto que encheu toda aquela casa, aquele ambiente que alguns dias atrás, preste atenção, foi de apreensão. Por que de apreensão? Eles estavam numa casa chamada cenáculo. Alguns dias atrás, antes desse maravilhoso encontro, Jesus estava ali e celebrou a última ceia.
E João capítulo 13, verso 1, diz que durante a ceia o diabo colocou no coração de Judas que traísse Jesus. Perceba o ambiente que Jesus viveu. E identificando, Jesus disse: aquele que me trai, aquele que há de me trair, está comigo à mesa, e ele mete a mão e ele come comigo. O ambiente ficou tenso, porque os discípulos olharam uns para os outros e começaram a conjecturar: quem é? É você? Não, eu acho que é João. Pô, mas João não pode, porque Jesus está sempre com ele, dá muita moral a ele está sempre indo para o jardim de oração com ele. João não é, esquece João. João está muito mais santo do que a gente, João não é. Talvez seja então Pedro, porque Pedro, aquele jeito explosivo, de repente Pedro vacilou aí, falou que não devia. Pedro é muito explosivo, espontâneo, jogou conversa fora, e Jesus já está sabendo que ele deu ruim para ele. Mas Judas levanta e sai. E sabe o que eu aprendo? Que em algum momento da nossa caminhada, algum ambiente em que nós nos encontramos, ele pode ter ficado pesado. Você sabe que na vida da igreja não é diferente. Eu digo isso pela igreja onde eu estou há 21 anos. Quantos momentos difíceis nós passamos na igreja. Quantas lutas internas. Quantas questões que tivemos trabalhos para poder dimensionar, digerir, diluir. Igreja também passa. Por isso precisamos entender o nosso papel, de tornar a caminhada mais leve, de tornar a caminhada mais progressiva, de tornar a nossa caminhada mais extraordinária, vivendo intencionalmente. Saber que eu estou aqui, e o que Deus tem a fazer na minha vida nesse lugar, é para promover o reino dEle, é para abençoar as pessoas. Quantas vezes a nossa casa se torna um ambiente pesado, porque falta paciência, controle emocional, falta uma espiritualidade real, verdadeira, falta mais amor nas palavras, e o ambiente fica pesado, tumultuado, a esposa chora, o esposo chora, os filhos choram, os irmãos brigam. Eles haviam vivido um ambiente desse tipo, mas agora, com a presença do Espírito Santo, existe uma outra atmosfera, tudo muda. Eles estão no mesmo lugar no cenáculo, mas não mais para serem atacados pelo inimigo, não mais para ouvir que alguém iria trair, não mais para suspeitarem mal uns dos outros, mas agora eles estão ali por um motivo extraordinário, é que seria provocado na vida deles uma ação tremenda, seria provocado na vida deles um encontro, seria feito algo que eles ainda não haviam experimentado. Eles receberam o Espírito Santo, eles receberam a promessa, eles receberam o ajudador, eles receberam aquele que estaria ao lado, eles receberam agora o conselheiro, eles receberam agora aquele amigo que estaria com eles na caminhada. A história de vida pode ter sido boa, pode ter sido difícil e dura em alguns momentos, haverá mudança pela presença do Espírito Santo, e você precisa crer. Uma atmosfera espiritual. Quando você perceber que o clima está tenso, algo não está bom, algo não está caminhando bem, peça ao Senhor e diga: Senhor, muda esse quadro. Senhor, faz pairar nesse lugar a tua paz, faz chegar até aqui a alegria. Senhor, traz aqui um contentamento do céu, quebra as barreiras, Senhor. Talvez seja necessário uma palavra de ordem. Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos na nossa casa. Certa vez nós acordamos de madrugada, isso era umas 3 horas da manhã, pastor Ebenezer, e eu acordei, e naquele momento eu tive a plena certeza de que havia um espírito maligno ali ao lado da nossa cama. E eu então sentei na cama e comecei a falar com Jesus, comecei a clamar. Minha esposa acordou e ela falou: o que foi? Eu falei: vamos orar, porque tem um espírito maligno aqui, vamos orar agora.
dobramos os nossos joelhos, começamos a orar, a clamar ao Senhor, e no momento final da oração, nós declaramos em nome de Jesus: espírito imundo e sujo, tudo que você veio tentar plantar contra a nossa vida, a casa, a nossa família, o ministério, o casamento, os nossos filhos, está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Pega tudo agora e bate em retirada, sai. E quando nós dissemos isso, o nosso filho gritou lá no quarto: sai! E nós corremos para o quarto, pegamos o corredor, chegamos lá, a porta estava aberta. Irmãos, do mesmo jeito que nós os colocamos para dormir, eles estavam. E sabe qual é o entendimento que nós temos? Que toda declaração em nome de Jesus, nenhum espírito se mantém de pé. E ele saiu. E outra coisa que a gente aprende: valorize a fala de uma criança, porque ela é altamente sensível. Eu creio que naquele momento, aquele espírito maligno que passou por ali, foi repreendido pelos nossos filhos, ainda que dormindo, porque o Senhor toma conta da nossa casa, Ele toma conta da nossa família. Por isso, nós devemos de maneira intencional, criar uma atmosfera espiritual na nossa casa, no âmbito da igreja. Igreja é lugar da gente promover as coisas do céu, igreja é lugar de liberar palavras de bênção, igreja é lugar de nós tratarmos bem uns aos outros, igreja é lugar da gente sarar as feridas e não promover feridas, e não potencializar feridas, não nos alegrarmos com a ferida do outro ou com a queda, mas igreja, a casa do Pai, o lugar da casa do pão, o lugar do alimento, o lugar de cura, de quebrantamento, o lugar de vida, lugar onde o Pai está, onde nós colocamos a mesa para a ceia, e Ele nos convida a estarmos com Ele, não para comermos o alimento propriamente dito, mas para nós nos alimentarmos daquilo que vem do céu, porque Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água que sacia a sede, é Ele quem nos alimenta. Meu irmão, promova um ambiente espiritual. As suas palavras têm poder no sentido de interferir na vida de alguém. Uma palavra mal colocada, ela pode mudar o pensamento de uma pessoa, como uma palavra de bênção, uma palavra boa, uma palavra de Deus, ela pode orientar alguém, salvar alguém, pôr a pessoa no caminho da vida. Use a sua boca, como diz lá em Tiago, que esse pequeno membro do nosso corpo, um dos menores que é a língua, ele pode incendiar uma floresta, um bosque, e destruir tudo, porque ele mesmo é incendiado pelo inferno. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer nos impedir de atribuir ao Senhor a honra e a glória que lhes são devidas. Então abra sua boca e glorifique, adore, bendiga o Senhor, exalte o nome do Senhor, faça declarações de bênção sobre a vida da sua casa. Por isso o Senhor mandou com que Arão dissesse a Moisés, e para que declarasse sobre a vida do povo, em Números 6, 24 a 26, diga ao povo: o Senhor te abençoe e te guarde. Você conhece? Vamos repetir: o Senhor, e o Senhor faça resplandecer e tenha misericórdia de ti, e o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, de 24 a 26. Essa é a declaração. Essa é a declaração. Um ambiente, uma atmosfera espiritual é construída de maneira intencional. Encheu toda a casa. Tem gente que não sabe aproveitar a atmosfera espiritual. Você precisa mergulhar de cabeça. O Espírito Santo está falando, agindo, liberando favores, e você tem que pegar isso para a sua vida e dizer: Senhor, obrigado, essa palavra eu vou guardar no meu coração. Obrigado, Senhor, essa palavra coloquei aqui.
Obrigado, Senhor, essa palavra eu vou liberar na minha casa. Obrigado, Senhor, essa palavra eu vou dar ao meu filho. Obrigado, Senhor, essa palavra é para o meu amigo do trabalho. Obrigado, Senhor, eu aprendi. É essa palavra que eu quero para a minha vida. Amém? Amém. Segunda coisa, queridos, a compartilhar com você. Nós precisamos ser intencionais na pregação do Evangelho. Nós precisamos entender o que o Senhor está querendo fazer. Por isso o texto que nós acabamos de ler, além deles terem de repente um som que veio do céu, que encheu toda a casa, e onde eles estavam assentados, apareceram umas línguas e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos disseram: como pode ouvir esses homens que são galileus falar na própria língua em que nós nascemos? Está no verso de número 11. E eles ouviram falar, verso 11, falar das grandezas de Deus. Grandeza de Deus. Certa vez ouvi uma frase que me chamou muita atenção, que todo crente que tem uma perspectiva de vida, de futuro, todo pastor precisa andar com uma Bíblia na mão e o jornal do outro dia na outra mão. Nós temos que fazer uma leitura desse tempo. Fazer uma leitura desse tempo para ter uma resposta para essa geração que está conosco. Uma geração cheia de interrogações, cheia de dúvidas, cheia de conflitos, e que não será dominada pelo simplesmente não porque eu sou a autoridade na sua vida, não porque eu sou seu pai, não porque eu sou sua mãe, não porque eu já disse que não, mas porque não, porque eu disse que não, e não porque eu aprendi que não, então é não. Mas é um diálogo mais claro, mais elaborado, para entender até o que ele está vivendo, o que ele está passando, os seus dilemas, e compreender quais são as suas crises. Ouvimos a nossa própria língua. Deus foi intencional quando fez esse mover no meio do povo. Devemos ser intencionais para ganhar almas, para ganhar vidas, gerar pessoas no reino. Elas devem se sentir amadas, acolhidas, abençoadas por nós. Aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Sem crise quanto a isso, irmãos, Deus não faz. Deus não faz. Deus, ele podia lidar com a prostituta, com o bem-sucedido, com aquele que era cheio de falcatruas, lidar com pessoas de bem, lidar com pessoas simples, mesmo que o costume da época pudesse lhe gerar críticas, como tocar em um leproso, que significava ficar impuro como aquele homem, tocar em um esquife quando ele estava saindo, como foi o filho da viúva de Naim, para que pudesse trazer a vida, porque o morto, ao tocar em um morto, você se tornava impuro como ele. Mas nós aprendemos que todas essas ações de Jesus, algo extraordinário, a morte nunca venceu. Você já parou para pensar que todos os relatos que Jesus teve que lidar com a morte sempre perdeu? Porque Jesus é a própria vida, e ele disse isso para Marta: se você soubesse quem está falando com você, Marta, eu quero te dizer uma coisa, ainda que o seu coração esteja pesaroso, porque Lázaro, seu irmão, morreu, mas eu quero dizer para você, eu sou a própria vida, ninguém a tira de mim, eu de mim mesma dou. A morte não conseguirá deter uma ordem dada por aquele que é o dono e o autor da vida, amém? Por isso nós não estamos mortos, porque em Cristo nós nascemos de novo para uma vida na eternidade. É só uma questão de passagem de uma esfera natural para sobrenatural. Mas Jesus toca no leproso, Jesus toca no caixão, Jesus toca e ele muda as circunstâncias. Sabe o que isso nos ensina? Que não serão as impurezas na vida de qualquer pessoa
que irão nos tornar pessoas impuras, porque Jesus toca no impuro e ele não fica impuro, é o impuro que se torna puro. Quando nós entendemos o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, quando nós entendemos a intencionalidade de Deus em ganhar, em trazer o homem, que uma alma só vale mais do que o mundo inteiro, e valeu o sangue do Filho de Deus, nós intencionalmente falaremos do seu amor, sem distinção, e não será a vida daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, que irá contaminar ou manchar a nossa fé ou a nossa santidade, mas será uma vida aos pés do Senhor, será uma vida cheia da graça, uma vida onde o brilho de Cristo está em nós, é que irá fazer a diferença na vida dela. Será o amor colocado pelo Senhor nas suas palavras, que irá interferir no curso da vida daquela pessoa. Jesus toca no impuro, e não é ele, Jesus, que se torna impuro, mas é o impuro que se torna puro. A sua vida tem sentido quando você se coloca à disposição do Senhor para dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías entra no templo para adorar, para orar, para chorar a morte do rei Uzias. Mas veja, Isaías, ao sair do templo, ele sai com uma outra intenção. Ele sai para fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que nós entramos na casa do Senhor, nós podemos entrar com o coração pesado, chorando. Nós podemos entrar aqui com as nossas crises. Nós podemos entrar aqui para adorar, para orar, para buscar algo, para pedir algo ao Senhor, ok, sem nenhuma dificuldade. Mas ao sairmos daqui, nós precisamos sair de maneira intencional para fazer a obra do Senhor, porque tudo que Ele está gerando na nossa vida aqui nessa noite, só tem sentido se formos viver lá fora. Por isso, a palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 1, 16, 17, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ela é o poder de Deus. Não há barreiras, não há muros, não há principados, não há potestades que resistam ao impacto, ao poder da palavra que emana do coração do Pai, a voz que vem do céu, que ecoa na sua vida, que vai fazer com que você vá reverberar essa voz, aqueles que estão à sua volta, vai fazer um grande estrago no inferno. Amém? Por isso, terceiro lugar, temos que ser intencionais naquilo que fazemos, criar uma atmosfera, intencionalidade na nossa pregação, expor o Evangelho, amar as pessoas como Jesus amou, dar a elas a oportunidade de ter um encontro real com Cristo. Eu falei que o Senhor, Ele ama todos sem distinção, e isso nos põe no caminho daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Jesus não faz distinção de pessoas, Ele faz distinção das atitudes das pessoas. Jesus não aceita, Deus não concorda, Ele continua amando você, porque Ele espera que haja um encontro, uma mudança na nossa vida, amém? Terceiro, temos que ser intencionais naquilo que fazemos. Quando Jesus manda que eles ficassem em Jerusalém, é porque ao sair dali haveria algo para a vida deles. Vocês vão receber poder, vocês serão revestidos do Espírito, para serem minhas testemunhas. Não foi por acaso, não foi porque o Espírito Santo não tinha nada para fazer, mas a intenção do Senhor é nos equipar naquilo que fazemos. Nós fazemos a obra do Senhor e não fazemos pela força do nosso braço. Nós fazemos porque fomos revestidos pelo Espírito Santo. Nós fazemos pelos dons que recebemos, que é a capacitação dada pelo Espírito Santo. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. É isso que Ele espera de mim. Ele quer que a minha vida
seja usada todos os dias como uma testemunha daquilo que Ele fez, daquilo que Ele tem feito, daquilo que Ele fará. Devemos ser movidos pelos sonhos que o Senhor tem e gera no nosso coração. As pessoas precisam saber o que fazer no próximo passo. Você sabe o que fazer no próximo passo? Você tem a clareza do que Deus tem para a sua vida? Ser intencional no que fazemos. Estou aqui cultuando ao Senhor com que intenção? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Porque ocupamos a nossa agenda com tantas coisas, e se nós fizermos um checklist do que fazemos, nós veremos que muitas delas são desnecessárias, não acrescentam nada, ocupam a nossa agenda, sugam as nossas energias, sugam a nossa condição emocional, financeira, não nos aproxima do Senhor, porque não há intencionalidade no que fazemos relacionado ao reino de Deus. Precisamos ter ações que revelam a nossa intenção, como Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, desperta. O significado de despertar é reaviva. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, meu filho, na fé, reaviva, mantenha a chama do fogo incandescente. Essa era a ideia. Quando ele diz desperta, o dom que é em ti é mantenha a chama do fogo incandescente, não deixe que se apague. Ei, irmão, por que você está deixando esfriar a fé? Por que você parou de orar, irmão? Por que os problemas te afligem tanto que quando a igreja está adorando você cruza os braços? Porque quando há uma adoração e Deus está se agradando, você fecha os olhos e você fica remoendo as coisas que te ferem, as coisas que te afligem, você fica pensando em pessoas que causaram danos a você, você continua sendo prisioneiro do seu próprio sofrimento. Que texto extraordinário. Eu tirei uma foto aqui, pastor, eu vou ler lá na igreja, ok? Vou dar o crédito. Aprendi lá na Igreja Batista Lírio dos Vales. Deixa o passado, irmão. Deixa o passado. Temos que ser intencionais no que fazemos. Desperta o dom que há em ti. Entenda uma coisa: a unção abre portas, amém? O que está acontecendo em Atos 2 é uma unção do alto. Vocês serão minhas testemunhas, vocês farão a obra, vocês pregarão o evangelho, vocês darão sequência como eu havia dito vocês agora vão e façam um discípulo, indo todos os dias, dia a dia, dia após dia, uma ação contínua, façam discípulos, eles não estão prontos. Queridos, a unção abre portas, o preparo mantém as portas abertas. Se você está vivendo um momento extraordinário na sua vida, de uma unção divina, Deus está te usando, você é tomado pelo Espírito, você se alegra no Espírito, você tem vivido esse momento apaixonante com Cristo, você está debaixo dessa unção, mas o preparo mantém as portas abertas. Continue se preparando, continue buscando crescimento, não se descuide, não pense que já está tudo pronto, não pense que encerrou, não pense que esgotou, não, continue na brecha, continue buscando, continue sendo intencional no que você faz, como diz em João capítulo 12, uma pecadora declaradamente arrependida, fez diferente de um religioso discípulo, leia lá depois, fez diferente de um religioso discípulo que se esconde em sua capa. Ela agradece, ele murmura. A mulher que vai ungir Jesus com um perfume caríssimo. Ela entrega, ele retém. Ela adora, ele trai. Ela confessa, ele mente. Ela quebranta, ele é rígido. Ela experimenta a vida, ele experimenta a morte. Seja intencional.
no seu relacionamento com Deus. Não seja religioso. Aprendi uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Talvez você já tenha ouvido falar. O tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Mas a tradição é a fé viva daqueles que morreram. Pessoas que morreram, como diz em Hebreus. Como diz sobre Abel, o seu sangue clama, testemunha. Como diz sobre Abraão, tu és o pai da fé e todas as nações te conhecerão. A tradição de ter vivido uma vida derramada, quebrantada aos pés do Senhor. Mas o tradicionalismo, ele excede o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nos faz ter algumas reservas, com relação, seja à igreja, com relação às pessoas de fora, com relação ao mover do Espírito Santo, porque nós acabamos achando que tudo que Deus faz, eu preciso compreender, porque se eu não compreender, se eu não entender e não decifrar, não é Deus, mas é totalmente o contrário. É exatamente por isso que Ele é Deus, porque a nossa mente não consegue alcançar, o nosso entendimento não consegue explicar, nós não conseguimos decifrar, porque os seus planos são maiores do que os nossos planos, o seu pensamento é maior do que os nossos pensamentos, nós não conseguimos fazer sozinho, porque é grande, se é grande é de Deus, e se você consegue fazer sozinho, é pequeno, então não é de Deus, porque tem o nosso tamanho. A obra feita na vida de uma igreja, ela é grande, porque grande é o Senhor, e nós não a faremos sozinhos, nós somos dependentes uns dos outros. Vivamos intencionalmente a vida cristã, ela é grande, porque grande é o Senhor. Aleluias! A unção abre portas, o preparo mantém as portas abertas. O diabo persegue quem tem unção e não quem tem performance. Pastor, não sei se o senhor reparou hoje lá no saguão lá do hotel, 3 jovens chegaram, bagagem, violão, linguajar gospel, e aí a gente ouviu assim, né? E a gente, legal, são de qual igreja? Aí tem o mais atiradinho, né? Eu sou da igreja de todo mundo, eu sou da igreja que é aí para todo mundo. Eu falei assim, eu sou pastor de uma igreja, ele também aqui é pastor de uma igreja, nós estamos no aniversário da igreja. Aí o outro assim percebeu, desconversou, não, nós somos lá da Bahia, nós somos numa igreja tal. Aí o pastor falou, eu conheço um amigo lá. E aí não conhece ninguém, né? Provavelmente estavam tocando em alguma igreja aqui. E aí nós ficamos pensando, irmãos, a intencionalidade de algumas pessoas hoje, pessoas que não têm compromisso nenhum com o reino, pessoas que hoje são aproveitadoras das igrejas, com cachês altíssimos, sejam pregadores, sejam músicos, estou falando numa linha geral, irmãos. Se nós não formos intencionais na nossa maneira de viver, o mundo não fará mais diferença entre um crente e aquele que não serve a Deus. Mas em nome de Jesus ainda existe muita gente de Deus, e elas estão aqui também, amém? Glória a Deus. Mantenha-se firme. O diabo persegue quem tem unção e não quem tem performance. Muita gente começou bem, perdeu a unção, olhou para a performance. Eu sei fazer bem, eu aprendi o caminho, eu sei o jeito e os trejeitos de lidar com as coisas de Deus. Eu faço como que um teatro, eu já sei como até levantar as mãos, segurar o microfone, a posição, sei tudo. Mas quando não há unção, é só uma questão de tempo.
que nós possamos entender que a unção foi derramada sobre as nossas vidas. Por último, temos que ser intencionais e aprofundar a nossa vida na vida da igreja. Como nós precisamos de pessoas com raízes profundas. Como tem sido para a nossa reflexão hoje importante o Salmo 1. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas não são assim os ímpios, eles são como um moinho que o vento espalha. Mas ele diz que o justo é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que faz prospera. Uma árvore plantada junto à corrente de água, a água está passando ali, jorrando ali, e ela está firme, porque as suas raízes são profundas. Mas quanta gente que não precisa ser uma enxurrada, apenas um chuvisco, ela já está trocando de igreja, ela está pulando do barco. Quando nós começamos o desafio da obra lá, pastor, foi um homem lá no meu gabinete, e ele falou assim: pastor, vim aqui conversar com o senhor. Estava iniciando a fundação do novo templo, assim do lado. Isso é uma outra história, me convidam outra vez que eu conto. Essa eu vou guardar, como a gente brinca, guardar na manga, tá? Só para gerar uma curiosidade, vocês vão saber como que a gente conseguiu comprar os 2 terrenos de um homem macumbeiro, feiticeiro, que dizia: vendo para qualquer pessoa, menos para a igreja. Vocês viveram coisa semelhante, um pouco parecida aqui. Mas uma outra história, fala assim: pastor, convida lá o pastor Israel para ele contar aquela história aqui. Esse homem foi no gabinete e falou assim: pastor, eu vim aqui dizer para o senhor que eu estou indo embora da igreja. Eu falei assim: meu irmão, mas por que o senhor está indo embora da igreja? Por quê? O que aconteceu? Ele disse: não, pastor, para mim não dá não, eu já estava olhando aí essa questão da obra, já procurei saber, é um desafio muito grande, e eu pastor, não quero fazer parte não, eu acho que isso aí não vai dar certo não. Eu olhei para ele, segurei nas mãos dele, na mão dele, e falei assim: meu irmão, os covardes pulam, mas quem afunda é ele, e não o barco, porque esse barco aqui, que é a igreja, tem um comandante, não sou eu, é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E essa igreja não vai afundar. Se você pular, você afunda, a igreja permanece de pé. Pergunta se ele foi embora. Foi não, ficou com medo de afundar. Pula não, irmão, continua no barco. Jesus está presente no barco, amém? No barco da sua família, não pula não. No barco da empresa, do seu trabalho, não pula não. Do seu casamento, no ministério, continue firme. Ele é Senhor, Ele está no barco. Os discípulos estão ali amedrontados, nós ficamos amedrontados, vamos conseguir pagar, o cheque vai bater, e aí a promissória que assinamos, como vai ser? Damos início, e agora, como é que vai ser? O Senhor está dormindo. O que é tempestade para mim e para você, para Ele, é apenas a oportunidade de glorificar o nome do Pai. E ele, quando acorda, dá aquela despertada: o que está vendo? Como que está vendo? O Senhor não se importa conosco, o barco quase afundando, o Senhor aí dormindo, e pergunta o que está acontecendo, não está vendo? Mar, vento, procura outro rumo, aqui não. Sabe, irmãos, às vezes a gente não se dá conta que a tempestade, ela está do lado de fora, querendo vir para dentro,
Mas dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, tem um comandante que está aqui. E ele sabe o tempo exato de dizer: cala-te, aquieta-te, e houve grande bonança. Jesus está no barco da sua vida. Por isso, viva uma vida profundamente intencional na sua igreja. Seja um cristão de profundidade nas suas convicções, na sua fé, no seu testemunho. O despreparo sempre nos leva para a nossa área de desconforto e conflito. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma frase, eu anotei e compartilho com você: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. O grande problema dessa profundidade na vida da igreja é que nós estamos dando ouvido e voz aonde onde a Bíblia não está, sobre aquilo que a Bíblia não fala, não ensina, não nos ordena. Nós estamos dando ouvidos e estamos dando voz. Precisamos ter o equilíbrio para viver uma vida de saúde emocional, espiritual, equilíbrio dado pelo Senhor. Que Deus continue a nos guardar, a nos abençoar. Temos que ser intencionais com aquilo que é o sobrenatural de Deus na vida da igreja. Olhar o que Deus tem feito e agradecer a Ele todos os dias, seja no âmbito familiar, seja sobre aquilo que o Senhor tem falado com você. Viva uma vida intencional. Amém? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é prerrogativa de alguns. Ser cheio do Espírito Santo é algo liberado da parte de Deus para todo aquele que crê e recebe. Como Jesus disse no Evangelho de João, Deus não dá o Espírito por medida. Você tem buscado? Se abriu o seu coração? Você tem buscado viver de maneira intencional? Eu creio que nós podemos aqui, se o Ministério de Louvor quiser vir, não sei que vocês prepararam, fiquem à vontade. Eu quero orar. Como nós falamos hoje pela manhã e agora à noite, que seja encontrado no nosso coração e na nossa vida um desejo ardente pelas coisas do céu, que o nosso coração queime e venha arder pelas coisas do alto, que possamos buscar, como diz o apóstolo Paulo, buscar e pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, e deixar as coisas dessa vida. Quanto mais abrimos mão daquilo que é terreno, mais nos encheremos daquilo que é eterno. A minha oração é que essa igreja continue sendo. Eu não vim aqui para declarar que a partir de hoje ela vai ser, não, ela já é. Que ela continue sendo. De repente o Senhor nos trouxe aqui muito mais para falar comigo do que com você. Eu saio daqui feliz, eu saio daqui animado, revigorado pelo Senhor. Mas eu creio que diante da palavra de Deus e pela autoridade do Espírito Santo, o Senhor tratou algo na sua vida como Ele fez hoje pela manhã. Eu não tenho dúvidas que onde o Senhor está, algo extraordinário pode acontecer. Eu não te conheço, e digo aqui com muita clareza, muita transparência, muita verdade diante de Deus e diante de vocês. Eu nem tinha contato com o pastor Ebenezer. A única coisa foi: você pode pregar no aniversário da nossa igreja? Foi um pastor amigo meu que me indicou você. E olhei na agenda e falei sim, com muito prazer. Não me deu recomendação nenhuma.
fala sobre isso, fala sobre aquilo, nós queremos viver isso, nós queremos viver, não. Falei, pastor, qual é o tema? Ele me mandou o tema e botou uma observação: fique à vontade. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. É saber que o Senhor tem voz, Aleluia. tem voz nesse lugar. Saber que o Espírito Santo é quem dirige, quem conduz. Amém? Eu não sei o que foi tratado na sua vida, eu não sei o que o Senhor falou com você, mas se algo aconteceu aí dentro do seu coração, meu irmão, não fique para você. Que nessa noite você diga: Senhor, foi comigo, foi na minha vida. Senhor, eu quero ter uma vida intencional, eu quero viver a intencionalidade do Evangelho. Eu aprendi que o Senhor foi intencional quando me criou a sua imagem e semelhança. Quando Jesus veio ao mundo de maneira intencional e se entregou por mim. Quando o Espírito Santo foi derramado para nos capacitar, nos habilitar, nos selar como propriedade do Senhor. O Senhor ensina que levantou homens e mulheres para dar sequência a essa obra, e a minha vida é tua. Senhor, eu quero ter uma vida intencional, eu quero aprender mais de Ti, eu quero cumprir os Teus propósitos. Se algo aconteceu na sua vida, se Deus falou ao seu coração, e se de repente alguém aqui nessa noite, eu não te conheço, você de repente por algum motivo entristeceu o coração, afastou da igreja, esfriou, mas algo acendeu na sua vida nessa noite, o Espírito Santo mexeu na sua vida, te chamando, te convidando a um retorno, a uma nova caminhada. Não deixe para amanhã, é hoje. O que Ele tem para a sua vida hoje é hoje. Amém? Eu quero orar com você. Se você puder, fique de pé, enquanto eles vão cantar aqui baixinho, abençoando as nossas vidas com essa canção. Eu quero me juntar a você. Você quer colocar diante de Deus a sua vida? Você quer apresentar ao Senhor algo nessa noite? Deixe o seu lugar e vem aqui orar comigo. Pastor, eu quero colocar diante de Deus nessa noite a minha vida. Eu quero apresentar a minha casa, os meus filhos, o meu trabalho. Eu quero apresentar a Deus o ministério que Ele me confiou. Eu quero retomar a minha caminhada de fé. Ou então eu quero continuar. Está indo tudo bem. Eu quero continuar firmado naquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Ah, pastor, eu tenho algo a colocar diante de Deus. Sai do seu lugar e venha. Se junte a nós aqui em oração. Deixa o Senhor mover o seu coração. Deixa Ele tratar o seu coração. Se você quer restaurar a sua aliança com Ele, também sai do seu lugar e vem aqui para orarmos juntos. Deus tem prazer em resgatar. Deus é especialista em fazer algo novo, de novo brotar na sua vida. Então creia, creia. Vou pedir que vocês cheguem mais aqui para liberar o corredor. Pode chegar aqui, ó, dá um passinho para cá. Pastor Ebenezer, vamos cantar juntos? Você pode dizer isso a Ele nessa noite? Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Você pode dizer isso ao Senhor? Minha fé não está firmada em coisas. A minha fé não depende de uma resposta que eu quero, mas a minha fé está firmada em quem o Senhor é. Tu és o dono, Tu és Senhor, Tu és aquele que me guarda e dirige a minha vida. Somente o Senhor. Seja
seja o louvor. Se Deus quiser, põe a mão assim no seu coração e diga: Deus, eu creio numa intervenção, eu creio na tua resposta, eu creio no teu agir, eu sei que o Senhor pode fazer, e eu me submeto à tua vontade. Deus, me ajuda, me fortaleça, guie os meus passos, dirija a minha vida. Deus, eu estou aqui e eu me submeto à tua vontade. Sim, Senhor, sim. Continua sendo Deus. Oh, aleluias. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus Só as vozes. quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh Deus, Aleluia, Jesus. Deus, aqui estamos como teus filhos, e o Senhor libera uma palavra nessa noite que faz ecoar nesse lugar o som do céu, e que esse som tenha chegado ao coração da tua filha e do teu filho, que possamos viver uma vida intencional, provocando uma atmosfera espiritual. O Senhor está aqui, nós invocamos o teu nome que é sobre todo nome. Nós queremos, Deus, dizer que tu és bem-vindo aqui. Nós queremos dizer que tu és adorado aqui. Nós queremos dizer que o Senhor pode manifestar os teus milagres aqui, libertando, curando, sarando, salvando. Deus, a tua mão está nesse lugar. Oh Senhor, se alguém aqui aprisionado por um vício, liberta em nome de Jesus. Se alguém aqui escravizado, Deus, pela pornografia, meu Pai, tenha misericórdia, liberta, quebra esse laço terrível. Se alguém aqui, ó Deus, sendo pressionado a fazer algo que contraria a tua vontade, Deus, dá o escape. Mas eu também quero te pedir, se alguém aqui nessa noite clamando pela salvação, a tua palavra diz que o Senhor se apressa em nos socorrer. Abençoa cada família aqui, cada criança, adolescente, jovem, cada casal aqui, homem, mulheres, abençoa poderosamente. Se tem alguém aqui precisando de um toque de cura, tu és o Deus da cura. Não é que o Senhor pode, o Senhor pode, mas a questão é, o propósito do Senhor é maior do que as causas que enfrentamos. Dirige cada dia mais a história da nossa vida. Continue conduzindo essa igreja que é tua, guardando o seu pastor, seu líder, teu filho, sua casa e todos que com ele caminham. Deus, obrigado, porque nós lemos na tua palavra que o teu Espírito veio naquele lugar. Foi um dia extraordinário, um marco extraordinário, encheu toda a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ouviram um som do céu, um barulho, um ruído,
um vento impetuoso. Senhor, nós queremos te pedir, continua a soprar nos nossos ouvidos, com a tua voz doce, mansa e suave. Sopra a vida, sopra um fôlego de esperança, de um avivamento, fruto de quebrantamento e arrependimento. Deus, nós suplicamos o teu favor, entregamos nas tuas mãos. Muito obrigado, nós te agradecemos. Pastor Ebenezer. Amém. Como somos felizes, como somos gratos, não é? E a gente sabe, vocês ouvem a gente falar isso aqui, né? Deus dirige a história, Deus tem os seus caminhos. Essa semana a gente conversou com alguém, e lá no nosso gabinete, os irmãos que tiveram o privilégio de estarmos juntos lá, de nos encontrarmos lá, tem o quadro da tempestade. E a gente conversou com alguém falando ali, ó. Eles estavam dentro do barco, apavorados, assustados. E Jesus chegava calmo, sereno e tranquilo, andando sobre as águas. Eu acho que a palavra desta noite tem esse propósito: dizer a você, deixar bem claro para você, essa é a melhor companhia para você. Glória a Deus. Estenda as mãos e diga: Senhor, entra no meu barco. Estenda as tuas mãos e diga: Senhor, vem para cá, vem para dentro da minha vida, vem para dentro da minha casa, vem para dentro dos meus projetos, vem. Jesus chegou caminhando sobre as águas e todos assustados, até que Jesus disse: eu vou entrar, eu vou ficar com vocês, nós vamos atracar esse barco, nós vamos. Eu não sei qual é a situação do barco da sua vida hoje, mas deixa eu te dizer, a superação depende da autoridade e da autonomia que você dá a Jesus na sua vida. Quanto da sua vida você tem dito está nas tuas mãos, Senhor? 30%? Quanto da tua vida você está dizendo: Senhor, eu coloco aqui, 70%? Ele quer que você diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego por inteiro, por inteira. O pastor estava falando, e como foi importante ouvi-lo, e eu sentado ali lembrei de algo, e eu anotei, e eu quero dividir com você, porque eu tenho certeza absoluta que tem a ver comigo e com você aqui essa noite, porque nós não entramos aqui por acidente, nós não entramos aqui por acaso. Depois que Saul desobedeceu a Deus, ele continuou rei, ele continuou com a coroa, ele continuou com o trono, ele continuou com a fama, mas ele não tinha mais a unção de Deus. Deus disse: acabou, Saul, eu retirei a minha unção, acabou. Em contrapartida, Deus achou um menino, achou um jovem que não tinha coroa, que não tinha trono, que não tinha
fama, cuidava das ovelhas do seu pai, era só um menino, mas Deus ungiu o menino. Deus disse: é você, eu escolhi você para isso, você reinará, você governará. Eu quero dizer a você nesta noite, com base em tudo que o pastor Israel nos trouxe na manhã de hoje e nesse culto agora, não valerá nada na minha e na sua vida sem a unção de Deus. Nada terá sentido ou significado sem a unção de Deus na minha e na sua vida. E sabe o que faz a unção de Deus pousar sobre nós? A intenção que norteia o nosso coração. Davi disse assim: a um coração contrito, quebrantado, rendido, tu não desprezarás jamais. Isso é intenção. Você tem essa intenção? Então diga: Senhor, entra no meu barco, entra na minha vida, entra na minha história, faça chuva ou faça sol, eu não quero saber, eu quero é o Senhor comigo, eu quero é o Senhor andando comigo, seja no deserto, seja em terras férteis, seja com saúde, seja na doença, seja na fartura, seja na falta, é do Senhor que eu preciso e do Senhor não abro mão do Senhor. Pode me faltar tudo, mas do Senhor eu não posso abrir mão. Obrigado, Deus, muito obrigado. Dá a cada um de nós aqui essa compreensão, esse alcance. Dá a cada um de nós aqui, Deus, esse entendimento, que sejamos intencionais na nossa relação contigo, que levemos o Senhor a sério, que levemos o nosso compromisso contigo a sério, que levemos o nosso compromisso com o teu reino a sério, que levemos o nosso compromisso com a tua igreja a sério, que levemos o nosso compromisso com o testemunho a sério, porque o Senhor não frustra os que confiam em ti. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado pela palavra, obrigado por sua família. Abençoa, Deus, a ele, sua esposa, filhos, igreja. Confirma os teus propósitos para a vida dele, e que nós, sacudidos pelo Senhor, não amanheçamos amanhã como amanhecemos hoje, que amanheçamos amanhã mais próximos de ti, mais íntimos teu, com corações, ó Deus, ardendo pela tua presença, com a intenção de te servir, de te honrar, de glorificar o teu nome, de testemunhar dos teus favores, onde formos e estivermos. Em nome de Jesus, leva-nos em paz, que o amor do Deus eterno e Pai, que a graça salvadora, transformadora, regeneradora, libertadora de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações
do Espírito Santo do Senhor, nosso companheiro, nosso paráclito, nosso consolador e confortador, sejam sobre esta igreja, sobre a primeira igreja batista de Venda das Pedras, sobre a igreja do Senhor, sobre a face da terra espalhada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.